Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Tá Resolvido. Nessa aula nós vamos continuar a playlist de Geometria Analítica de ponto e reta e vamos abordar um ângulo entre duas retas concorrentes. Bem pessoal, essa nossa reta R, se vocês observarem e eu escrever ela no formato reduzido, ela vai ter esse formato aqui, MRx mais NR, onde MR é o coeficiente angular da reta R, ou seja, a inclinação dessa reta. E a reta S, ela também tem um coeficiente angular. Se essas retas são concorrentes, a gente já sabe que elas se encontram em um único ponto e que o coeficiente angular dessas duas retas é diferente. Então, caso o exercício solicite que você encontre o ângulo agudo entre as duas retas, a gente consegue usar essa relação aqui. A tangente do ângulo agudo é ms menos mr, 1 mais ms vezes mr. Tá? Então, isso daqui está em módulo, porque essa tangente ela tem que ser positiva, porque eu estou trabalhando com um ângulo agudo. Perceba que aqui eu tenho um outro ângulo, né, eu tenho um outro ângulo entre as duas retas, certo? Mas essa formulinha aqui, ela vai trazer para a gente o ângulo agudo entre as duas, tá certo? Se você lembrar, tem muito a ver com a soma de arcos, tá? Então, vamos ver um exemplo como que se aplica o uso dessa fórmula. Vamos dar uma olhada nesse exemplo. Qual o ângulo agudo entre as retas R e S? Então, estou te dando aqui a reta R, estou te dando aqui a reta S. Cabe a gente, então, encontrar o ângulo entre as duas, certo? Bom, pessoal, o que a gente pode observar aqui? Olhando a reta R, a gente já consegue descobrir qual é o coeficiente angular, certo? Então, a gente pode anotar aqui do lado que o coeficiente angular da reta R é meio, beleza? Agora, na reta S, a gente ainda não pode decidir qual é o coeficiente angular, porque ela está no formato geral. Então, a gente precisa transformar ela em reduzida. Para isso, a gente vai deixar o y isolado. Então, vai ficar aqui menos x mais 12. 3 está multiplicando, foi dividindo. Então, a gente vai ter menos x sobre 3 mais 12 sobre 3, que é 4. Então, legal. A gente chega na conclusão de coeficiente angular da reta S é menos 1/3. Lembra que aqui tem um umzinho escondido, certo? E, por fim, vamos achar o ângulo agudo utilizando a formulinha da tangente. Então, o que a gente tem aqui? A tangente de θ é igual ao módulo de ms. Opa, ms é menos 1/3. Menos mr, que é meio. Tudo isso sobre 1 mais ms, que é menos 1/3, vezes mr. Então, menos 1/3 vezes mr, que é meio. Vou colocar um parênteses aqui com o desse sinal, beleza? Fechou o módulo. E agora, pessoal, não tem segredo. Cabe você apenas lembrar aí as operações entre frações. Então, aqui a gente precisa tirar o MMC, que é 6, certo? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, menos 2. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, menos 3. Certo? Tudo isso sobre 1 mais com menos, menos 1 vezes 1, 1, 3 vezes 2, 6. Tudo isso dentro do módulo. Beleza, gente? Ali em cima, no numerador, o que a gente tem? Vou colocar aqui, né? Continuar a igualdade. A gente tem menos 5 sobre 6. Que eu devo 2 e devo 3. E aqui no denominador? Vou precisar tirar o MMC mais uma vez. Então, vai me dar 6 menos 1 sobre 6. Então, aqui
aqui eu vou ter menos 5 sextos sobre 6 menos 1, 5 sextos. Qualquer coisa dividido por ele mesmo dá quanto, gente? Dá 1. Então, isso aqui vai ficar igual ao módulo de menos 1, por causa desse sinal. O módulo de menos 1 é 1. Olha que maravilha! A gente chega em que conclusão com isso? Que a tangente de θ deu 1. E aí você precisa lembrar da tabelinha trigonométrica. Aquela lá, lembra? Seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60, que são os ângulos notáveis. A tangente de qual ângulo dá 1 nessa tabela? Então, a gente pode perceber que é a tangente de 45. Então, a tangente que dá 1 é a mesma que a tangente de 45. Portanto, θ só pode ser 45 graus. E aí a gente resolve o exercício. Ah, professor, a tangente de 225 também dá 1, se a gente lembrar do ciclo trigonométrico, certo? Porém, a gente quer saber o ângulo agudo entre as duas retas, que é esse ângulo aqui. Então, por isso que a gente descarta a outra opção, beleza? Vamos ver mais um exemplo para poder finalizar essa explicação. Pessoal, esse exercício é muito interessante para que a gente possa contextualizar, compreender todo esse conteúdo que a gente viu até agora. Considerando o ponto P, raiz de 27,3, e a reta R de equação y mais raiz de 3x menos 4 igual a 0, escreva a equação geral de uma reta S que passa por P e forma um ângulo de 60 graus com R, de modo que S não seja paralela ao eixo X. Então eu gostaria que você, nesse momento, pensasse um pouco sobre esse exercício, qual a estrutura que você usaria para resolver ele, pausasse o vídeo e depois a gente continuasse. Primeira coisa é você entender o que o exercício quer, né? O que ele está falando. Então, primeiro passo é esse, você entender. Ele fala que eu tenho um ponto P e uma reta R. Então, tem uma reta R, você tem a equação dessa reta R, e eu tenho um ponto P em algum lugar aqui. O exercício quer uma reta que passe por P, corte R e forme um ângulo de 60 graus entre as duas retas. E eu quero o que dessa reta S? Eu quero a equação geral dela. Então, o que você deve pensar? Para escrever a equação geral, a gente tem dois caminhos. Ou 2 pontos, aí eu faço o determinante, e eu não tenho 2 pontos da reta S, tudo bem? Ou ioiô me xoxô. Só que aí eu preciso de um ponto, que eu tenho, o ponto P, e, além disso, o coeficiente angular. Agora a questão é, como que eu vou achar o coeficiente angular da reta S usando essa informação de 60 graus? Bom, o que é esse ângulo de 60 graus? Esse ângulo de 60 graus é o ângulo entre as duas retas. E a gente tem uma formulinha sobre isso, não tem? A gente não tem essa formulinha aqui, ó, da tangente de θ e módulo de ms menos mr e tal, essa história toda? Então, olha que interessante. A gente tem um ângulo θ agora, que é 60 graus. E aqui dentro eu tenho o coeficiente de S e de R. Poxa, então eu posso usar isso para encontrar o coeficiente angular de S. Como? Substituindo. Tangente de θ, então, é tangente de 60. Certo? Quem é o coeficiente de S? Eu não sei, é o que eu quero descobrir. Menos o coeficiente de R. Quem é o coeficiente de R? Você tem? Opa, tá ali, professor, mas não tá na reduzida. Então, vamos transformar. Copiar aqui, ó, y mais raiz de 3x menos 4 igual a 0. Facinho aqui, né? Ó, só isolar. Y é igual a menos raiz de 3x mais 4. Então, o coeficiente da reta R é menos raiz de 3. Tudo bem? Então, vamos substituir aqui. Menos raiz de 3. Sobre 1
mais ms vezes mr, que é menos raiz de 3. E agora, qual é a tangente de 60 graus? Então você precisa lembrar da tabela trigonométrica. Qual é a tangente de 60? Raiz de 3, certo, gente? Igual. Aí agora, como eu quero achar o coeficiente ms, eu vou colocar só m, tá bom? A gente já sabe que é o s. Então, m mais raiz de 3 sobre 1 mais com menos raiz de 3m. Fecha o módulo aqui. Beleza? E agora? Agora você tem uma equação modular. Eu não sei se você se recorda como resolve esse tipo de equação, mas para resolver uma equação modular, eu preciso separar isso daqui em dois possíveis resultados. Um positivo e o outro negativo. Então, vamos fazer essa montagem aqui ao lado. Então tá aqui, coloquei as duas equações e tirei o módulo, uma positiva e outra negativa. Vamos resolver. Denominador aqui dividindo, mandei multiplicando. Então eu fico com m mais raiz de 3 igual raiz de 3 vezes 1 menos raiz de 3m. Ok? Distributiva, a gente fica com m mais raiz de 3 igual raiz de 3 menos raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3m. Ok? Letra para um lado, número para o outro. Então a gente tem que m mais 3m é igual a raiz de 3 menos raiz de 3. m mais 3m, 4m, igual a 0. 4 multiplicando, vai dividindo, eu vou ter que m é 0. Ou seja, o primeiro coeficiente angular da reta S possível é 0. E agora vamos verificar o outro, né? Vamos fazer a outra parte da conta. Então aqui a gente tem m mais raiz de 3 igual menos raiz de 3. Mesmo esquema, né, gente? Está dividindo, foi multiplicando. 1 menos raiz de 3m. Então fica m mais raiz de 3 igual menos raiz de 3 mais raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, que é 3m. Ok? E aqui a gente continua o nosso procedimento. Mais 3m, vem para cá, menos 3m. Igual menos raiz de 3, menos raiz de 3. Tem 1, devo 3, vou ficar devendo 2m. Igual menos raiz de 3, menos raiz de 3, dá menos 2 raiz de 3. Ora, m é igual a menos 2 raiz de 3 dividido por menos 2. m é igual a menos 2 com menos 2, mais 1. Mais 1 raiz de 3, ou só raiz de 3. Então a gente achou aqui dois coeficientes possíveis para a reta S. 0 e raiz de 3. Qual deles a gente vai usar? Bem, a gente vai usar esse aqui. Por quê? Porque ele fala que a reta S não é paralela ao eixo X. Então, eu não posso usar esse resultado. Eu descarto ele. Tá certo? E agora, professor, o que eu faço? Olha, eu quero a equação geral. Não é isso? Como que eu descubro a equação geral? Pode ser através do ioiô michiochô. Y menos y0 é igual a mx menos x0. Então, vamos lá. Y menos y do ponto. Qual é o ponto que a gente tem da reta S? Ponto P. Então, o y é 3. M, quanto que vale M? Opa, a gente acabou de achar, raiz de 3. Vezes x menos x0, que é raiz de 27. Que é o x do ponto. Distributiva, certo, gente? Y menos 3 é igual a raiz de 3 vezes x, raiz de 3, x.
raiz de 3 vezes raiz de 27 é raiz de 81, tá certo? Ele pede a equação geral, então a gente precisa deixar isso aqui igual a zero. Então vou passar o y e passar o 3. Então aqui eu fico com raiz de 3x menos 9 menos y mais 3 igual a zero. Dando uma finalizada aqui do lado, acabou nosso espaço, né? Raiz de 3x menos y, devo 9, tenho 3, menos 6, igual a zero. Então, essa aqui é a equação geral da reta S, que passa a 60 graus da reta R. Beleza? É um exercício que merece a nossa carimbada. Então, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado. Dê um like aí no nosso vídeo. Até a próxima. Valeu!